de fato, pelo menos na minha experiência, os clientes que têm maior dificuldade de encontrar acesso ao tijolo ecológico são do sul, né? E o Nordeste é onde está mais disseminado. O estado de São Paulo é bem tranquilo, o Nordeste está crescendo muito e o Sul tem uma demanda que não é atendida pela oferta. Então, pelo menos na minha experiência, é isso que tem acontecido, tá? Vai. Cara, antes da gente começar esse vídeo, um aviso. Esse vídeo não é para você que é arquiteto e não consegue se convencer que o tijolo ecológico é a melhor alternativa construtiva da atualidade. Esse vídeo não é para você que é fã de porcelanato na casa inteira, de cabo a rabo. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre algumas experiências que a gente tem relatado aqui no canal e que, enfim, eu vou ler os comentários aqui e aí você vai comentando os comentários, porque aquele vídeo, quando o cliente te procura, rendeu uns comentários muito interessantes. E vamos para o primeiro, então. Pedro comentou o seguinte: sempre achei que o Sul fosse referência no uso e fabricação de tijolos ecológicos por causa do pessoal da Covax e da Auroma, não sei como se pronuncia. Eles fabricam. Creio que eu formei uma impressão falsa com base em exemplos pontuais. Aí na sequência a Lúcia comenta o seguinte, também aqui no Paraná: Paulo, pelo amor de Deus, eu quero muito começar a fabricar tijolo ecológico. Aqui em casa ninguém mais me aguenta de tanto falar sobre esse método, sou do Paraná. Agora vem o comentário que eu quero linkar com o Sul, com o Paraná, inclusive estou morando lá, né? Então estou pensando também em abrir uma fábrica lá em Bandeirantes, talvez, quem saiba. É um relato bem interessante. Oi, Paulo. A Luciane. Te acompanho faz um tempo. Estava decidida a fazer minha nova casa de tijolo ecológico, mas conversando com um amigo que fez um sobrado em Curitiba, diz que não deu certo, pois as paredes molham e, da umidade, demoram muito para secar, mesmo impermeabilizada. O que você me diz sobre isso? Talvez ele funcione melhor em regiões mais quentes? Um abraço. Nossa, bom, tem duas coisas aí. Pode ser uma falha de execução e pode ser um erro de projeto. Então, o tijolo ecológico, ele tem uma taxa de absorção de água que, por norma, deve ser menor do que 20%. Então, normalmente gira em torno de 10%, o que é muito bom, né? Isso natural, in natura. Só que você tem que impermeabilizar esse tijolo. Aliás, você tem que hidrofugar, que é diferente de impermeabilizar. Impermeabilização é quando você passa uma camada e essa camada ela forma um filme em cima do material. Então, uma resina. Hidrofugar é quando você passa um material que ele repele a água, que é o que eu prefiro. Então, tem materiais que são impermeabilizantes e resinas, tem materiais que são hidrorrepelentes, como por exemplo o silicone. Então, você tem que tratar o seu tijolo. Ok, isso é suficiente, eu sei porque eu já fiz vários projetos que têm os tijolos expostos à chuva e eles não encharcam e eles não demoram para secar. Então, pode ser que tenha um erro de execução aí. Mas vamos supor que não, que especificamente aquele material ele tem uma taxa maior aí de absorção de água. Aí cabe ao arquiteto fazer um projeto para proteger aquele tijolo. Vamos usar um exemplo de um vidro, de uma janela. Se o vidro da janela está exposto, né, na face de uma construção, totalmente exposto, sem nada que o proteja, e se tiver algum problema
na instalação desse vidro na parede, você concorda que vai entrar água pelos vãos? Vai entrar água. Aí o problema é do vidro? Não, o problema é da instalação do vidro. E o que o projeto pode fazer para proteger aquela janela? Colocar um beiral. O beiral protege a janela. O beiral protege a parede. Então, se você usar a técnica construtiva adequada, o tratamento adequado e o projeto correto, não vai ter esse tipo de problema. Então, eu acredito que seja um caso pontual e não vejo isso acontecer normalmente. E com relação à questão lá do Sul, de fato, pelo menos na minha experiência, os clientes que têm maior dificuldade de encontrar acesso ao tijolo ecológico são do Sul, né? E o Nordeste é onde está mais disseminado. O estado de São Paulo é bem tranquilo, o Nordeste está crescendo muito e o Sul tem uma demanda que não é atendida pela oferta. Então, pelo menos na minha experiência, é isso que tem acontecido, tá? Você acha que, nesse caso, esses relatos que a gente comumente escuta, eles podem influenciar, talvez, a coisa não ir para frente? Porque eu acho curioso essa dificuldade de encontrar isso no Sul, e não é a primeira vez que eu escuto alguém de lá falar que um amigo contou sobre uma obra. Não sei se falta informação, porque de fato é uma região que tem tudo para desenvolver esse material, porque acredito eu que não tenha nada a ver com o tipo da terra do local, né? Isso seria viagem a gente imaginar, né? Por que você acha que é tão recorrente esse tipo de comentário lá para o Sul e esse sucesso no Nordeste? Não dá para fechar uma conclusão em cima disso, mas eventualmente pode ser uma questão cultural, que a população de uma região ela tem maior abertura para trabalhar com esse material e isso faz com que mais gente seja adepta, né? E pode ser que os casos que não funcionam eles sejam mais disseminados, né? Justamente porque quando você tem um problema isso dói muito mais do que a alegria de quando tudo dá certo, né? Então normalmente a dor é mais forte do que a emoção de quando a coisa funciona. Mas realmente não dá para fechar uma conclusão em cima, não. Talvez seja algo cultural, eles podem ter uma preferência por um determinado sistema construtivo mais tradicional deles lá, né? Até porque, assim, você pode discorrer muito melhor sobre isso, mas é natural, sim, que o tijolo tenha a evapotranspiração, né? E talvez, não sei, você acha que um nível mínimo de umidade já possa causar algum desconforto? Não, porque o Sul é uma região normal, né? A gente não está falando de um lugar, uma floresta úmida lá no meio da Amazônia que tem umidade relativa do ar de 100%. Não, é normal, né? Então não tem relação com isso, não. Eu acho que é uma questão construtiva mesmo, né? Mas pode ser um relato muito daquela parcela das pessoas ou da minha experiência e de repente o universo total ali de construções não represente isso tudo, né? Mas aqui na minha experiência é um lugar onde as pessoas querem construir e tem pouca oferta. Sim. Isso é tudo que eu posso falar. O que, inclusive, é o que ele colocou aqui no último comentário. Na minha cidade não achei mão de obra especializada. É um ponto. Sou um pessoal que fez a própria casa. Sou de Itapema, Santa Catarina. Mão de obra especializada? Não precisa, né? Porque você capacita qualquer mão de obra facilmente. Inclusive, eu tenho treinamentos que ensinam isso, né? Então, quando eu vi o quão simples é capacitar a mão de obra para executar o tijolo ecológico e quantas pessoas imputam a essa eventual mão de obra especializada uma dificuldade de execução, que não é verdade, então eu falei, não, a gente tem que desmistificar isso, tá? É infinitamente mais simples você empilhar tijolos com encaixe macho e fêmea, que nem esse aqui, do que você trabalhar
com aquela destreza de uma colher de pedreiro, a argamassa, né, a massa de assentamento em cima de uma colher que depois tem que ficar em cima de uma parede de 2 centímetros de espessura do seu bloco ali, seja esse bloco cerâmico ou um bloco de concreto. É muito mais difícil você assentar um bloco de concreto do que um tijolo ecológico. Então, quem fala isso é por desconhecimento mesmo, né? A gente desmistifica isso muito facilmente nos cursos de capacitação e eu estou bastante habituado a oferecer esses treinamentos que duram um dia. Então, em um dia, um pedreiro está habilitado a fazer a construção com tijolo ecológico. Tá? Perfeito. Então, se algum amiguinho também vier falar mal, agora você tem um vídeo para mandar aí e rebater as críticas sobre o tijolo ecológico, porque é a melhor forma de se construir atualmente. Eu estou muito convencido disso e o nosso trabalho aqui é mostrar para vocês exatamente isso, tá? Contra qualquer método convencional, não tem nada que chegue perto, né? Inclusive tinha uma pergunta aqui também, perguntando sobre a sustentabilidade do bloco de concreto versus a do tijolo ecológico. Não tem nem o que discorrer, porque é comparar uma coisa completamente diferente da outra, né? Então é absolutamente superior, né? O bloco de concreto é um dos materiais mais agressivos que a gente tem para construir, em termos ambientais, né? Então nem tem por que discorrer sobre isso, porque é muito fácil você fazer esse comparativo, tá? É isso. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.